Meu querido, minha querida, graça e paz, como vão? Espero que esteja tudo na paz do Senhor Jesus e que essa mesma paz esteja contigo e especialmente no seu lar. Eu queria perguntar para você, já aconteceu com você de você ouvir uma palavra, uma mensagem e aí você pensar assim, puxa vida, pena que o meu marido não ouviu essa mensagem, pena que a minha esposa não ouviu essa mensagem. Acontece com muita frequência, né? Quero falar sobre isso hoje. Está começando Restaurando a Família. Eu sei que a família é um projeto de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, Evangelho segundo nos escreveu Mateus no capítulo 7. O Sermão do Monte já é aqui o último capítulo que Jesus conclui aquele sermão extraordinário, e aí ele diz uma coisa aqui muito importante, ele faz uma pergunta aqui, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, então no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? A trave aqui seria como um tronco muito grosso. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o cisco do olho do teu irmão. É muito frequente isso acontecer, né? De nós, quando estamos ouvindo alguma coisa da palavra do Senhor, alguma orientação, alguma instrução, e principalmente quando é alguma correção, nós, como esposo e esposa, temos essa tendência de raciocinar dessa maneira. Poxa, minha esposa deveria ouvir, ou meu esposo deveria ouvir, ele é que está precisando, ela que está precisando. E dificilmente nós fazemos uma autoanálise e conseguimos encarar os nossos problemas e descobrir quais são as nossas deficiências, aquilo que a gente precisa melhorar, né? Então eu queria rapidamente hoje só te chamar a essa reflexão e perguntar para você, meu querido, minha querida, você tem coragem de pedir ao seu esposo para ele dizer para você aquilo que você precisa mudar como esposa? E você, marido, você tem essa coragem de perguntar à sua esposa, dar a ela esse espaço para que ela possa te ajudar e dizer para você naquilo que você precisa melhorar? E se você está pensando assim, poxa, mas eu não preciso melhorar em nada não, exatamente, são esses os casos, esses os problemas mais sérios, mais crônicos, porque nós pensamos que nós não precisamos melhorar e só queremos acusar o defeito do outro lado. É como a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, né? Nós, às vezes, o problema está conosco, a maior parcela do problema está conosco e nós estamos apontando o dedo e dizendo, poxa, é o meu marido, se ele mudasse, ou então é a minha esposa, se ela mudasse, o problema está com ela, pastor. E de vez em quando a gente ouve isso, né? Termina um culto, alguém dá uma palavra, o Senhor abençoa, o pastor fala, ou lê uma profecia, e aí de repente chega a varoa depois do culto e fala, poxa pastor, que pena, meu marido não está aqui para ouvir. Ou ao contrário, o marido chega e fala, poxa pastor, minha esposa que devia ouvir. Ó, presta atenção, porque esse problema ele é muito sério. E para te ajudar a uma reflexão rápida desse assunto, você já ouviu aquela história, né, da irmãzinha que estava encontrando dificuldade com seu esposo. O seu esposo estava com problema de audição, então ela já estava nervosa com aquilo e foi até o médico e, conversando com o médico, falou, eu vim marcar uma consulta para o meu esposo. O que seu esposo tem? Meu esposo está surdo. É mesmo? E o doutor conversou um pouquinho com ela, falou, vou marcar uma consulta para o seu esposo, mas antes, porém, eu quero que a senhora faça um teste antes de vir com ele para a primeira consulta. Pois não, doutor. E ele deu o teste para ela. O teste foi o seguinte, chega em casa e a senhora
quando o seu esposo estiver dentro de casa, distante da senhora, sem contato visual, a senhora então começa de uma certa distância a chamar por ele, vai se aproximando para medir, né, o quanto ele está surdo, segundo a senhora está dizendo. E a irmãzinha foi embora para casa e um belo dia foi fazer o teste. Antes da consulta, ela então, com o feijão no fogo, ela foi lá para o quintal e o esposo estava sentado à mesa na cozinha. Então ela do quintal começou a chamar o esposo: ô João! E foi caminhando em direção a ele, entrando em casa, passou pela sala e gritando: ô João, desliga o fogo. E foi chegando, e passou pelo corredor, passou pela sala, e foi entrando, e foi chegando e gritando: ô João, desliga o fogo. Até que ela chegou na cozinha onde o marido estava, e chegou na frente dele e falou: ô homem, poxa, você não ouve? Eu estou pedindo para você desligar o fogo. Aí ele virou para ela e falou: ô minha querida, eu ouvi desde que você gritou a primeira vez lá no quintal e apaguei o fogo, mas fazer o que? Não adianta, você não ouve. Deu para entender, né? Às vezes você acha que o problema está do outro lado, o problema está contigo. Então faz uma avaliação. E o grande problema nessa relação dos casais, o que eu disse aqui, te dando uma sugestão para você perguntar à sua esposa ou ao seu esposo, o grande problema é que a gente às vezes não cria um ambiente seguro, amistoso, para que o nosso cônjuge possa apontar os nossos erros, os nossos defeitos. Nós criamos um bloqueio e é difícil identificar isso. Às vezes você pode falar assim: não, pastor, minha esposa pode falar à vontade, mas não é verdade. E às vezes a esposa pode dizer a mesma coisa: não, pastor, meu esposo pode reclamar à vontade. Não é verdade. Então, esse ambiente ele deve ser construído, porque se o seu esposo desconfia que falando um defeito seu, você vai ficar toda exasperada, vai reagir de uma maneira, né, meio louca, ele nunca vai falar, ele vai ficar sempre comedido, vai engolindo, vai tolerando, e aquele problema perdura, e a questão é que aquele probleminha pode trazer outro probleminha. Então, faz isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, coloque em prática isso aqui, e antes de querer corrigir o outro, faz análise de você mesmo ou de você mesma, para que então vocês consigam chegar num entendimento e num melhoramento do relacionamento dos dois. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, meu querido, minha querida, e não se esqueça que o meu, o seu, o nosso casamento, a nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus, e que Ele te abençoe em nome de Jesus. Eu sei que a família é um projeto